Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto com a leitura do Salmo número 84. Primeiramente, feliz ano novo a todos, que o Senhor abençoe cada um de nós, cada um de vocês, a família de vocês, a vida de vocês. O Senhor abençoe a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, nossa mente, para que a gente possa, conforme diz a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, desfrutar do Senhor, né? Então vamos ler o Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados, que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião. Aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará o bem algum dos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em quem te põe a sua confiança. Amém? Podem sentar. Esse salmo de número 84 foi escrito por Davi. O contexto histórico desse salmo é escrito no tempo do cativeiro. Então, esse salmo, ele tem como propósito trazer aos israelitas a lembrança do beneplácito que é estar no templo do Senhor, que é estar na casa do Senhor, pois isso já estava fugindo da mentalidade dos israelitas. E aqui Davi escreve ao Senhor dizendo que é melhor estar na tua casa do que na tenda dos ímpios. E também no versículo 6, que diz assim, que passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Que estranho quando a gente lê assim, algumas palavras que são diferentes, mas quando a gente consegue conectar o texto ao contexto e a origem da palavra, fica muito mais fácil. Baca aqui, acho que essa palavra mais fácil, a palavra mais fácil do hebraico é essa, Baca, porque no hebraico é Baca, né? Então não tem nenhuma diferença, só que significa chorar, isso. Então quer dizer assim, que passando pelo vale do choro, faz dele uma fonte e chuva também enche os tanques, ou seja, o povo estava passando por um momento de chorar tanto a encher um poço, né? Era um choro contínuo, porque a pior coisa que poderia acontecer para o povo de Israel é ter a ausência do seu Deus, que lhe deu a lei, os mandamentos, que tirou do Egito, que quando a gente vai estudar a história, quando se fala
de Israel sempre fala do seu único Deus, né? Do seu monoteísmo. Então Israel ele é conhecido pelo seu Deus, né? O seu único Deus o representa, porque não era comum ter um Deus só. E depois aqui vai dizer, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar na tenda dos ímpios. Você sabe o que significam átrios? Átrio, também na etimologia dessa palavra, significa um lugar em Deus. Então, aqui o salmista está dizendo, mais vale um lugar no Senhor, estar no teu templo, do que estar em qualquer lugar, estar com a maior riqueza material que eu possa ter, com o maior exército que eu possa ter. E isso é muito profundo, e a gente deveria fazer uma reflexão se a gente tem esse anseio, né? Eu, particularmente, não tenho essa profundidade que esse salmista tem, né? Essa vontade toda de estar no culto, essa vontade toda de ler e de orar. Como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu quero eu faço, né? Então, a nossa natureza pecadora nos faz não estar nesse estado de graça que a palavra nos coloca a estar, né? E por fim, o Salmo diz que Deus é um sol e escudo. O que significa Deus ser um sol e escudo? Sol significa vida, certo? Os lugares onde menos tem sol no mundo é os lugares onde tem a maior taxa de suicídio do mundo, se vocês forem pesquisar hoje. Então, onde não tem sol, praticamente não tem vida, né? Então, Deus é um sol, Deus é a vida do seu povo. E escudo é a defesa, né? Deus é a defesa do seu povo. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege de todo o mal. Não somos nós, a nossa capacidade intelectual, a nossa força, mas é o Senhor que nos protege. Então, tudo é dele e por meio dele são todas as coisas. Amém? Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Então, sabendo de tudo isso, devemos nos esforçar, orar, pedir a Deus que quebre essa nossa indisposição de querer estar na casa do Senhor, essa indisposição de não querer estar em contato com a palavra do Senhor, essa indisposição de não querer orar, essa indisposição, porque é uma dupla corrente contra isso, né? É a nossa natureza e mais o diabo, né, que não quer que a gente tenha acesso a isso. Mas o Senhor é grande, e através do teu Espírito Santo, que Ele põe em nós, a gente consegue chegar lá. Essa semana eu compartilhei num grupo lá um devocional do Spurgeon, que ele fala que Deus fez a luz, Ele mesmo é a luz, como diz no livro de João, né? E essa luz está dentro dos seus eleitos. Então, por mais que a gente não consiga, por causa da nossa natureza, o próprio Deus, na figura da Trindade, na figura do Espírito Santo, nos move a conseguir. Amém? Então, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, coloca à disposição no coração da Tua igreja para estar no culto, para amar o culto, para amar o Teu templo, para amar a Tua palavra, para Te amar perante todas as coisas, Senhor. Pois só Tu é digno desse amor, Senhor. O Senhor nos ensina o que é amar. O Senhor nos ensina o que é amar quando o Senhor fala no Novo Testamento que acaso o filho tendo fome, o pai dará uma pedra, uma cobra, que fará o Senhor que ama o seu povo e que cuida do seu povo. O Senhor não deixa faltar comida para os pássaros, que fará para o seu povo. O Senhor conhece e sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na cabeça do seu povo. Então o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. E o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. Entra, Senhor, no coração da Tua igreja. Reforma o coração, a santidade do Teu povo, Senhor. Coloque Teu amor na alma do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós e que esse ano, Senhor, venhamos a nos humilhar verdadeiramente perante os Teus pés, Senhor.
porque esse é o melhor lugar que nós podemos estar. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Peço que a igreja fique em pé para a gente ter esse momento de cânticos. Vamos louvar o Senhor, Deus. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo.
céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre lembrar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da dor hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, podem sentar. Antes de iniciarmos o sermão de hoje, nós vamos fazer a leitura da Lei do Senhor, leitura dos 10 mandamentos, a recitação dos 10 mandamentos. Meus irmãos, convido vocês a ficarem de pé para recitarem os 10 mandamentos. A lei do Senhor, que está resumida na revelação que Deus deu a Moisés
e entregou a Moisés em Êxodo 20. Vamos lá. Primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: Honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: Não matarás. Sétimo mandamento: Não adulterarás. Oitavo mandamento: Não furtarás. Nono mandamento: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E décimo mandamento: Não cobiçarás nada do teu próximo. Muito bem, meus irmãos, a lei do Senhor se resume nesses 10 mandamentos. Também, meus irmãos, agora nós, a partir desse domingo, nós vamos acrescentar à nossa liturgia a leitura do catecismo. Aliás, nós já líamos o catecismo há muitos anos atrás, desde a formação da nossa igreja, e na pandemia nós paramos, mas nós vamos voltar com essa prática, porque é uma prática extremamente relevante. E nós escolhemos dessa vez, na outra vez nós líamos o breve catecismo de Westminster, mas agora nós vamos ler o catecismo Nova Cidade, que é um catecismo baseado no catecismo de Heidelberg, ok? Então, nós vamos fazer a leitura da primeira pergunta do catecismo Nova Cidade. A parte 1 diz respeito à criação e da lei de Deus. A pergunta número 1 é, e a resposta é com a igreja: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Resposta: Que nós não somos de nós mesmos, mas pertencemos, corpo e alma, na vida e na morte, a Deus Pai e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 3, dar continuidade à nossa série de exposições na carta aos Hebreus. Hoje vamos ler do versículo 7 ao versículo 13. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículos do 7 ao 13. Que diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, gratos pelo Teu amor, pelo Teu favor e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas também gratos, Deus, pelo que o Senhor é. Nós Te engrandecemos no dia de hoje, e hoje, como dia do Senhor, separamos este momento para glorificar o Teu santo nome. E que o Senhor, Pai, nesse momento, diante da pregação da Tua palavra, que é um meio de graça, ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos sair daqui praticantes daquilo que foi dito. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. O título da pregação é Hoje, o tempo de dar ouvidos. E a proposição central é a seguinte: ouça ao Senhor enquanto é tempo. Até aqui, meus irmãos, na Epístola aos Hebreus, nós vimos que ela é uma carta, de um modo geral, voltada a conscientizar o povo judeu no primeiro século, até ali, meados de 80 depois de Cristo,
de que o próprio Cristo, ele não só é o cumprimento da lei do Senhor e das cerimônias do Antigo Testamento, como ele mesmo também é o grande sumo sacerdote que a lei fazia referência, certo? Ele é nosso eterno sumo sacerdote, ele é absoluto, ele é irrevogavelmente nosso sumo sacerdote. E ele se entregou como sacrifício, também eterno, também absoluto em nosso lugar. Então, toda a epístola aos Hebreus, ela está querendo dizer o seguinte: olha, aquele sumo sacerdote do Antigo Testamento, que fazia os sacrifícios no templo do Senhor, no Santo dos Santos, para expiação dos pecados do povo, agora a sua figura está cumprida em Cristo, porque Cristo de fato é o grande sumo sacerdote que faz o grande sacrifício de maneira única e eterna. E nesse sentido, meus irmãos, se Cristo é a concretização da lei, por assim dizer, a lei por si mesma, ela não tem mais poder regulador do caráter cristão, por si mesma. Mas, em Cristo, como Senhor transcendental à lei, ela continua sendo o que molda o nosso caráter cristão. Mas, por que Cristo, então, é Senhor sobre todas essas coisas? Como foi falado nas últimas pregações, ele é Senhor, ele é acima da lei, ele é acima dos anjos, ele é acima de Moisés. Nas últimas pregações nós vimos sobre tudo isso. Por que ele é Senhor sobre todas essas coisas? Porque ele é Filho de Deus. E como Deus Pai e como Deus Espírito Santo, ele também é Deus e, portanto, excelso sobre tudo e sobre todos. Então, se o Filho também é Deus, ele tem supremacia e primazia sobre todas as coisas, inclusive sobre a lei, inclusive sobre os profetas, sobre Moisés, sobre os anjos, sobre o que quer que seja. Ele é Deus, portanto, ele é Senhor sobre todas as coisas. Porém, meus irmãos, qual a razão de afirmar com tanta insistência essa comparação de Cristo a lei, de Cristo e os anjos, de Cristo e Moisés? Claro, para afirmar a superioridade de Cristo e especificamente sobre Moisés, que foi o último que a gente viu, é para, de alguma maneira, tentar retirar do imaginário do povo hebreu a sua esperança puramente na lei. Porque o povo hebreu, ele mantinha a sua esperança e nutria a sua espiritualidade na regulamentação fria da lei. Certo? Então, a partir do momento que o autor de Hebreus tenta desmistificar a figura de Moisés, dizendo que ele é inferior a Cristo, ele está falando: olha, não coloquem o coração de vocês somente no que está escrito, mas percebam que o que está escrito faz referência a alguém. E esse alguém é digno de toda honra. Esse alguém é onde nós devemos depositar a nossa esperança. Nós devemos redirecionar então a nossa visão, e era isso que o autor de Hebreus estava querendo ensinar ao povo judeu, redirecionar a nossa espiritualidade não para o fruto dela, mas para a sua causa, que é o Senhor Jesus. A gente deve ter em mente também que os primeiros cristãos eram judeus, estavam tentando entender como é que funcionava ter por um lado a lei, né, que manifestava e anunciava o Messias, e ao mesmo tempo já ter o Messias vindo. Já ter o Messias vindo, já ter o Messias vivido aqui nessa terra, feito sua obra e ascendido aos céus. A gente tem que entender toda essa situação. Como é que eu relaciono aquilo que tradicionalmente por séculos o meu povo entendia como certo, que era seguir a lei à risca, e agora o Messias, que era a promessa da lei, já ter vindo? Como é que eu faço essa associação? Como é que eu vivo com ambas as coisas? Nesse cenário, normalmente a gente tem duas forças opostas que se embatem, dois extremos. O primeiro é de um certo judaísmo cristianizado ou messiânico, né, que mantinha a firmeza diante da lei de Moisés, ainda seguia à risca todos os ritos, justamente por crer que a lei de Moisés ela tem um conteúdo e um caráter inalterável, imutável, e que era justamente o que vinculava Deus ao povo para sempre. Só que o problema é que nesse caso, Jesus, ele
é rebaixado, e ele pode ser no máximo um profeta que traz novas percepções sobre a lei. E fazendo assim com que Moisés continue sendo o personagem principal de todo esse enredo. E por outro lado, em segundo lugar, o outro extremo, a gente pode ter um cristianismo totalmente desvinculado com as raízes veterotestamentárias, as raízes do Antigo Testamento, onde descarta tudo que já foi feito, onde declara que nada mais é proveitoso de se extrair da lei, né, do povo e da própria figura de Moisés. Também é um outro extremo, não é sobre isso. Essa posição ela quebra com todo o alicerce que faz com que Cristo seja manifesto no Novo Testamento. Porque é justamente o Antigo Testamento que aponta para o Messias. Então, para a gente não cair nesses dois extremos, e claro, é uma realidade mais daquele povo, mas caso alguém tenha problemas quanto a isso, é importante falar do papel de Cristo que subverte a lei, por ser a própria plenitude da lei. Em suma, a Epístola aos Hebreus, ela afirma a importância de Moisés, mas nunca como Cristo ou acima de Cristo, mas como um servo extremamente necessário para que a obra de Cristo fosse realizada. E, antes de nós começarmos a exposição, o que a gente deve entender, aliás, é que a própria história de Moisés e do êxodo, que, enfim, Moisés liderou o povo de Israel no êxodo do Egito em rumo a Canaã, essa história toda como evento de pessoa marcantes, de fato foi completado e teve seu sentido pleno em Jesus Cristo. A história de Moisés e o êxodo do povo de Israel que saiu da escravidão do Egito e adentrou a Canaã é uma história que prefigurava Cristo como nos libertando da escravidão do pecado e nos levando para a nova Canaã, que é essa perspectiva de eternidade que a gente vive hoje. E por que eu estou falando tanto de Moisés? Porque justamente o capítulo 13, os versículos que nós estamos lendo, fazem referência a essa história do êxodo. Nós vamos ver como. Esse trecho aqui, e o contexto todo que nós estamos vendo nas últimas pregações da série, falam um pouco sobre a forma como nós estamos rumando à eternidade. Como que nós estamos caminhando em direção à eternidade? Ou se é que estamos caminhando em direção à eternidade? Pois bem, nós temos dado ouvidos ao falar de Deus e sua obra diante de tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Ou nós andamos como o povo no deserto, que apesar de estarem libertos da escravidão, diante da primeira prova que eles tiveram, não hesitaram em murmurar? Essa é a questão dos versículos de hoje. Indo então para a primeira proposição, é a seguinte: não ponha Deus à prova, porque Ele tem cuidado de ti hoje e sempre. Versículos do 7 ao 9, diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Meus irmãos, nestes versos, o autor de Hebreus, ele está citando o Salmo 95. Tá? O Salmo 95 é tido por ele mesmo como um salmo de Davi, a gente vai ver depois na própria continuação da carta, apesar de que de fato a gente não sabe a informação certa da autoria deste salmo. Mas a gente crê que se o autor de Hebreus sabia que era Davi, a gente pode acreditar que esse salmo de fato era de Davi. Este salmo ele é citado por diversas vezes em toda a carta aos Hebreus. E por isso, ele deve ser levado em consideração, porque algo de interessante deve ter nesse salmo que a gente tem que entender, porque ele é tão citado durante toda a carta aos Hebreus. Esse salmo ele começa como um convite à celebração da benevolência de Deus.
Ele fala, vinde, adoremos ao Senhor que é excelso. Durante os 6 primeiros versículos desse salmo, ele faz um convite à celebração da benevolência de Deus. E ele deixa implícito que nós celebrarmos a benevolência de Deus acontece de uma forma muito específica. Como que nós celebramos a benevolência de Deus? Nós celebramos a benevolência de Deus a partir do momento em que nós o obedecemos e temos contentamento nele. E isso de fato é o louvor e a gratidão a Deus, quando nós o obedecemos e demonstramos que estamos contentes em ter a Deus. Porque logo em seguida ele vai falar, não sejam como o povo do deserto que murmurava, mesmo tendo sido liberto da escravidão. Então como é que a gente como é que a gente celebra a benevolência de Deus? Não sendo como o povo do deserto, ou seja, obedecendo e sendo contente com aquilo que Deus já havia feito. Primeiramente, no verso 7 aqui, vemos que o autor disse que quem declara tais palavras é o Espírito Santo. Ele não fala necessariamente agora que é um salmo de Davi. Ele prefere dar os créditos ao Espírito Santo. E o intuito disso é declarar ainda mais a supremacia de Deus sobre os intermediários. Os anjos são intermediários de Deus. Os profetas eram intermediários. Davi foi o intermediário. Mas a partir do momento que ele fala, olha, eles eram apenas intermediários, mas quem falava através deles era o Espírito Santo, era Deus. Então, ao afirmar isso, o autor aos Hebreus está querendo dizer, continua afirmando, Deus é superior aos intermediários. Ele é superior. Antes ele citou Moisés e agora ele está citando Davi, afirmando a supremacia de Deus sobre esses intermediários. E mesmo que tenha sido dito por outra pessoa, ou seja, ele está citando no Salmo, o que quer se deixar claro aqui é que a lei, as profecias e até mesmo os salmos, eles são inspirados pelo Espírito Santo. E isso é importante para sempre reafirmarmos que Deus ele deve ser o centro de todas as coisas das nossas vidas. Serve para não colocarmos outra coisa no lugar de Deus, como Natan disse na última pregação. Quando nós afirmamos que Deus é superior a todas as coisas, nós não depositamos a nossa confiança nos intermediários, mas depositamos a nossa confiança em Deus. Porque a partir do momento em que nós depositamos a nossa confiança em qualquer outra coisa que não seja o Deus verdadeiro, nós fazemos dessa outra coisa o nosso próprio Deus. E era o que os judeus faziam com a lei. Eles idolatravam a lei, idolatravam Moisés, idolatravam os heróis da fé. E por isso então nós devemos ter esse cuidado, e é por isso que o autor aos Hebreus tanto enfatiza a supremacia de Deus sobre todas as coisas. O motivo, meus irmãos, de muitas vezes nós não darmos ouvido à voz de Deus, e é esse o apelo que o autor aos Hebreus faz, meus irmãos, deem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, e ele diz que o tempo é hoje. O perigo de nós não... O motivo de muitas vezes nós não darmos ouvidos a Deus é o nosso coração endurecido. E é isso que ele vai falar nesses versos. E sobre isso, Calvino, ao explicar essa passagem, ele traz uma colocação que eu achei muito interessante. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Ele diz o seguinte: temos por natureza um coração de pedra, e essa dureza nos é inerente desde o ventre materno, e somente Deus pode abrandá-lo e corrigi-lo. Se rejeitamos a voz de Deus, fazemos isso movidos por nossa própria obstinação e não por alguma influência externa. Todos nós somos próprias testemunhas da veracidade deste fato, ou seja, todos nós reconhecemos que o nosso coração de fato é enrijecido. É por isso que o Espírito, com razão, acusa a todos os incrédulos de resistirem a Deus, bem como de serem eles os mestres e autores de sua própria obstinação, para que não tentem lançar culpa em algum outro. Daqui se extrai a absurda conclusão de que existe em nós um livre poder para inclinar nossos próprios corações ao serviço de Deus. Antes,
A verdade está justamente do outro lado, a saber, que é sempre os homens que inevitavelmente endurecem seus corações, até que outro coração de origem celestial substitua-lhes o coração de pedra. Como nossa inclinação é sempre para o mal, jamais cessaremos de resistir a Deus, até que sejamos domesticados e subjugados pela sua mão. Ou seja, o nosso coração, ele é um coração de pedra, ele é um coração endurecido, é um coração que não corre sangue nas suas veias, simbolicamente falando, claro. É um coração que, sem Cristo, nós não conseguimos perceber a necessidade que temos de salvação, apesar de reconhecermos a maldade que está inerente a nós. Até que nós precisamos então de um coração de origem celestial que nos substitua o coração de pedra por um coração de carne. E a conclusão lógica dessa questão toda é que se nós mantemos os nossos corações endurecidos é porque talvez não tivemos os corações transformados por Deus. E a possibilidade de nós não termos tido o coração transformados por Deus deve nos causar temor e tremor. É interessante perceber que o início do Salmo 95 começa com esse convite a celebrar a Deus. E aí, como eu disse, na metade do Salmo 95 em diante, começa essa cobrança e exortação descrita aqui pelo autor de Hebreus. E especificamente nestes versos que a gente acabou de ler, o Espírito Santo ele nos convida a ficarmos atentos às bênçãos de Deus. E as bênçãos que são constantemente derramadas a nós, em nossas vidas. Porque literalmente, meus irmãos, Deus tem falado a nós. A gente não deve esquecer nas primeiras pregações, onde o texto tinha por foco justamente, meus irmãos, perceber que Deus falou diretamente a nós através de Jesus Cristo, sendo superior aos antigos intermediadores. E justamente o autor de Hebreus focar tanto que Deus falou a nós diretamente, tem algum motivo. Tem um foco especial estarmos atentos ao Deus que fala, e assim percebermos o seu favor, o seu cuidado, o seu amor. O começo do versículo diz: ouça o que o Espírito Santo diz. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça. Ele fala. Ele mesmo fala. O convite, meus irmãos, portanto, é que diante de tantas provas de Deus e de seu amor, ou seja, Ele está constantemente conosco, Ele nos cuida, Ele provê tudo o que nós precisamos, Ele nos abençoa de formas inimagináveis e incontáveis, e ainda fala a nós. Diante de tanta provas de Deus e do seu amor, que nós não sejamos murmuradores como foram os israelitas no deserto. Que o nosso foco esteja na graça de Deus derramada, e não nas provações que atravessam o nosso caminho. Em comparação com as provações, a graça de Deus ela é muito superior. Porque a graça de Deus ela tem peso eterno, enquanto que as provações têm peso passageiro. Nós sofremos hoje e amanhã não sofremos mais. Porque a graça de Deus sobrevém às provações temporais, passageiras. E o desafio ele se torna ainda mais urgente com a palavra hoje, tão destacada nesses versos. E que eu fiz questão de colocar no título e em todas as proposições. É hoje o tempo de nós abrirmos os nossos olhos para essa verdade. Ela faz, essa ênfase no hoje faz referência ao Salmo, mas também simboliza que agora nós não vivemos mais no modo amanhã, que é um termo teológico que N.T. Wright cunhou,
Aliás, acho que não foi ele, acho que ele só utilizou. Porque era justamente a forma como os judeus viviam, no modo amanhã, sempre esperando. Quando vir o Messias, quando a profecia se concretizar, quando acontecer. Não, nós não vivemos no modo amanhã, nós vivemos no hoje, porque a verdade de Cristo já se manifestou. Ou seja, a plenitude do tempo já passou, Cristo já veio, já se manifestou. Nós não precisamos mais esperar como os judeus tanto fizeram e ainda fazem. O dia que Israel tanto esperava, já chegou. O Senhor já veio. Ele falou a nós e exige de nós, pela exortação do Espírito Santo, que sejamos confiantes. E aliás, as provações, meus irmãos, elas mesmas também são formas de Deus nos agraciar. Como assim? Não, meus irmãos, Deus não é um Deus maldoso que nos prova só para brincar com a gente. Não. Deus usa das provações para amolecer o nosso coração e ensinar Ele a confiar em Deus. Eu até usei um exemplo meio pitoresco aqui. Estava fazendo a pregação essa semana e até perguntei para Marcela: amor, tu tem um exemplo bom aí, cultural, né? Porque a gente sempre gosta de dar um exemplo da cultura aí para explicar melhor. E nada. E aí eu fiquei pensando, que tipo de conteúdo da cultura, uma série, um filme, alguma coisa, que sempre tem uma lição de moral, assim, né? Porque Deus parece que faz isso com a gente, né? Ele é um pai que gosta de nos dar lição de moral. Aí eu lembrei do Eu, a Patroa e as Crianças, que é uma série clássica, todo mundo já assistiu, né? Quem teve infância aí com o SBT ligado, estava lá dando todo dia. E o Michael Kyle, que é o pai da família, ele tem essa cisma de dar lição de moral nos filhos. Todo capítulo quase é ele tentando dar uma lição de moral nos filhos. E aí ele faz peripécias, enfim, 1000 coisas para no final ensinar que os filhos estavam errados, que ele estava certo e que eles devem seguir o ensinamento do pai. E é muito engraçado, né? E eu lembro de um dos episódios onde o Júnior, que é o filho do Michael Kyle, ele começa a crescer, ele fica maior e ele começa a jogar basquete melhor que o pai, né? O pai já ficando velho, né? Velho, poxa vida, um quarentão, né? Hoje em dia não é mais velho. Mas já está começando a ficar menos maleável, digamos assim, e o filho com 16, 17 anos voando, né? E começaram a apostar no basquete, o Michael Kyle perdeu todos. Perdeu muito dinheiro, inclusive, acho que uns $300, uma coisa assim, tá? E aí o filho ficou zoando o pai. Sou melhor que tu, sou melhor que tu, sou melhor que tu. E o Michael começou a planejar, como sempre, uma boa peripécia para aplicar no filho. E aí ele compra uma máquina de caça-níquel, certo? E ele deixa na sala de casa e fala: filho, não chega perto, não vou Pode chegar, mas eu te indico que não, né? Isso aqui, filho, nossa, é só diversão. E aí foi lá, postou e tal. E aí o filho, com aqueles $300 no bolso, colocou uma cédulazinha ali, né? $10. E a questão é a seguinte: ele perde todo o dinheiro numa noite. Todo o dinheiro que ele havia conseguido. E ele fica muito frustrado, porque ele queria comprar um tênis, uma coisa assim e tal. E ele fica extremamente frustrado. E aí de madrugada ele tá lá assim, tomando leite com biscoito e jogando e tal. E ele perde todo o dinheiro. E aí no outro dia ele tá como um zumbi assim, extremamente deprimido, porque tinha perdido todo o dinheiro. E o pai chega e fala: filho, no final a banca sempre vence. Ele abre a máquina e tá todo o dinheiro lá dentro. E no final das contas, o filho aprende com aquela situação. É verdade. Fui orgulhoso. Não respeitei, não obedeci, porque o pai havia aconselhado: não joga muito. Perdeu tudo.
mas ele aprendeu com aquela lição, certo? E apesar de ser um exemplo pitoresco, ele serve e vem a calhar, porque é mais ou menos dessa forma que Deus age conosco. Ele nos dá todas as possibilidades. A graça de Deus está derramada a nós, mas a gente prefere zombar, a gente prefere murmurar, a gente prefere se sobressair, se orgulhar, até dar com a cara no chão. Mas o pai deixou de amar ele? Não! Foi lá e comprou o tênis para ele. Porque é isso que Deus faz. Ele nos mostra o nosso erro, nos constrange, faz a gente se arrepender e agracia. Então, as provações, elas servem para nos ensinar. Elas são uma forma, um método pelo qual Deus usa para exortar o nosso coração e amolecer. Quem aqui não tem um testemunho da parte de Deus do quão fortalecido saiu de alguma provação? Quem aqui não passou por algum momento difícil e não saiu extremamente melhor e fortalecido? Quem aqui não nutriu uma espiritualidade mais devota em um momento de dificuldade? Quem aqui não se agarrou a Deus porque Deus era a única coisa? Quem aqui não se apegou a Deus quando se viu em apuros? É justamente por isso que a gente deve cuidar com a murmuração. Deuteronômio 6, versículo 16 diz: não ponhas o Senhor teu Deus à prova. Não duvide do que Deus está fazendo. Próxima proposição é: vivamos hoje o descanso do Senhor como esperança da eternidade. Versículos 10 e 11 diz: por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão em meu descanso. Vivamos hoje o descanso do Senhor como esperança da eternidade. Qual é o problema real, meus irmãos, de duvidar de Deus, de murmurar e literalmente de desconfiar? Porque a gente não vai achar que murmurar aqui não é um sinal de desconfiança. O problema de desconfiar de Deus é justamente o que os versos 10 e 11 estão nos trazendo. O povo lá no deserto, ele sofreu uma dura pena por sua desconfiança. Deus havia advertido o povo que saiu do Egito da seguinte forma: se vocês murmurarem, se vocês se rebelarem, se vocês puserem Deus à prova, vocês não vão entrar em seu descanso. Deus tinha advertido o povo que saiu do Egito assim: se vocês murmurarem, se vocês me colocarem à prova, vocês não vão entrar no meu descanso. Que era, claro, a terra prometida, né? Canaã. Da mesma forma que Deus advertiu os israelitas lá no passado, o salmista e agora também o autor de Hebreus, ao citar o Salmo, estão nos relembrando dessa advertência de Deus e do perigo de nós não entrarmos no seu descanso, caso a gente murmure, se rebele e o ponha à prova. Porém, agora a consequência é ainda pior, porque a terra prometida dos israelitas era uma terra física, literal. Mas agora, quando a gente fala do descanso do Senhor, nós estamos falando da realidade eterna. A terra prometida dos israelitas era apenas uma prefiguração da verdadeira terra prometida, que é a vida eterna. E é onde há o verdadeiro descanso. Portanto, meus irmãos, se nós não confiarmos em Deus e não vencermos nele as provações, nós corremos o perigo de não termos vida eterna. Afinal, quem vive uma vida de murmuração, uma vida de rebelião, uma vida que põe Deus à prova constantemente, só pode ter a sua confiança e esperança em outra coisa,
porque se estivesse em Deus, compreenderia os propósitos eternos de Deus em tais coisas, como aprovação. Inclusive aqui, no versículo 10, quando o autor, o salmista, inspirado no salmista, usa o termo erraram no coração, a palavra no grego aqui é planaó, que significa, não sei se minha fala aqui está certa, tá? O que significa ser desviado do caminho da virtude, perder-se, pecar, desviar-se ou afastar-se da verdade. E em hebraico, no Salmo 95, a palavra é tawal, que significa ser levado a vaguear, ser levado a cambalear. E quando ele fala de cambalear, é literalmente no sentido de embriaguez, alguém que está mais para lá do que para cá. E ser desviado, eticamente. Então, quando o autor fala erraram no coração, ele está falando de alguém que se desvia, que peca de forma desmedida. Essas definições elas estão apontando que tais pessoas que foram destituídas, que têm um coração que erra, elas foram destituídas de uma mente sã. Ou seja, não perceberam, literalmente, meus irmãos, a burrice que é ter toda a dádiva de Deus presente, ter a bênção de Deus acessível e ainda assim não crer e permanecer confiantes em Deus. Ele está literalmente falando, vocês que não confiam em Deus são como bêbados, que cambaleiam e mal sabem seu próprio estado. Vocês são burros, vocês são desviados eticamente, vocês são pecadores. É burrice. E o autor ele ainda adiciona a razão disso acontecer quando ele declara o seguinte: eles também não conheceram os meus caminhos. Ou seja, de fato estes que não entendem os propósitos de Deus não estão cientes, levando em conta o aspecto cognitivo da coisa, do que significa ter a Deus e a sua bênção. Inclusive eles não estão cientes plenamente do que significa também não ter a Deus e não ter a sua bênção. Existe um déficit cognitivo, e isso quem fala é o próprio Calvino. As pessoas são burras quando não percebem Deus e a sua bênção e preferem a maldição. Mas é de fato porque elas não percebem, não sabem o significado do que é ter a bênção de Deus e também não sabem o significado tão horrível do que é não ter a bênção de Deus. E aí, em uma tentativa de conscientização, porque insisto, eu creio que é isso que o autor de Hebreus está querendo fazer, a palavra declara justamente o perigo de não conhecer os caminhos de Deus, que é não entrar em seu descanso. O descanso ele é um termo bíblico muito utilizado. Enfim, em toda a Bíblia nós vemos esse tipo de descanso, né? Esse tipo de termo, que é o descanso. Por exemplo, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O próprio Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então, o termo descanso, entre tantas outras passagens da Bíblia, é muito utilizado. Por quê? Porque ele aponta para uma das características mais existencialmente satisfatórias do favor de Deus. Qual? De trazer alívio em um mundo de tormentos. E mais do que isso, ainda mais profundamente, é a promessa de um descanso eterno, onde nenhuma tormenta mais assolará aqueles que creem. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, meus irmãos. É sobre isso que nós estamos falando aqui. O castigo da loucura, como mais uma vez conceitua o Calvino, é de enfrentar a ira de Deus. Porque aqueles que não creem, de fato, estão encarando a loucura de enfrentar a ira de Deus.
E qual a razão imediata da ira de Deus aqui? É Ele ter feito tudo, e mesmo assim não ser reconhecido. E com perdão da expressão, é como se aqueles que não creem na obra de Deus o fizessem de trouxa. Depois de Ele ter feito tudo por nós. E como Deus Ele é justo, Ele castiga aqueles que não agem bem. E assim como castigou a geração de murmuradores no deserto, fazendo com que ela não entrasse na terra prometida, por isso que tiveram que ficar 40 anos dando voltas, também castiga com castigo eterno a geração desconfiada no tocante à obra de Cristo. Última proposição é: ajudemos uns aos outros no hoje. Versículo 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E aqui a exortação, ela está direcionada àqueles que de alguma forma experimentam a Cristo, vêm à igreja, participam dos cultos e tudo mais. É uma exortação a essas pessoas que experimentam a Cristo, para que elas não se desviem do caminho pela perversidade e murmuração do próprio coração enrijecido. E isso fica implícito quando o autor fala para não se afastar. Porque, claro, quem se afasta é aquele que em algum momento ou em alguma medida esteve perto. Então, quando o autor fala, olha, não se afastem, ele está falando para aqueles que de alguma forma estão perto e estão correndo o risco de se afastar. É a ideia de que muitos dos que caminham conosco enquanto igreja, assim o fazem por puro companheirismo, modismo, veem a igreja não como um lugar de salvação, ou ao menos algo do tipo. Alguém que está dentre nós, mas que o coração não está em Cristo, não está aqui. Porque não foi transformado. O autor aqui ele enfatiza que o antídoto para não cair nessa perversidade é a prática da exortação mútua. Ou seja, nós devemos nos ajudar enquanto participantes do corpo de Cristo, da comunidade cristã, não permitindo ou auxiliando os irmãos que estão passando por dificuldade, tanto dificuldade financeira, social, quanto dificuldade moral, espiritual, pecaminosa. Principalmente nesse sentido. Devido à nossa inclinação natural para ceder ao mal, nós necessitamos de diversos auxílios para nos mantermos no temor de Deus. Lembrem que nas pregações do Sermão do Monte, nós falamos sobre as disciplinas espirituais, né? Sobre as práticas devocionais, que era a oração, o jejum, o auxílio, a solidariedade. Por quê? Porque nós precisamos desses auxílios para nos mantermos no temor de Deus. Só que o autor ele ainda acrescenta, sim, nós precisamos dessas disciplinas espirituais, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos nos solidarizar com o próximo, nós precisamos jejuar, mas, meus irmãos, sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos do nosso irmão, nós precisamos do auxílio da igreja, porque ser igreja é justamente isso, é um corpo com muitos membros. A ideia aqui é que a fé ela precisa ser nutrida e alimentada para não definhar. E o encorajamento aqui é que nos ajudemos uns aos outros para que os nossos corações
não sejam endurecidos pela ação do mal e do maligno. Aliás, inclusive, Satanás ele age para derrubar justamente aqueles que tentam manter-se firmes no Senhor. Ele ilude, ele cria expectativas, mas tudo acaba em frustração e abandono, porque ele não tem nada a nos oferecer além disso. E é essa decepção do fracasso e do abandono que Satanás tenta plantar em nosso coração. E é isso que o endurece. Por isso, meus irmãos, nós precisamos constantemente nos manter animados e renovados em nossa espiritualidade, através da devoção constante e comunitária, uns com os outros. E o fato de ser aqui enfatizado a necessidade de tal auxílio, e que ele deve ser feito em comunidade, é para que todos estejamos atentos à segurança de cada membro, garantindo que nenhum sofra devido à negligência da igreja, à negligência própria. Não esqueçamos dos nossos irmãos. No versículo 13, o autor então ele aplica essa exortação do Salmo 95 ao seu próprio propósito pessoal. Qual é? O hoje do Salmo não se limita àquele momento em específico, mas o hoje é ideia enquanto conceito de imediatez. É agora. Não postergue. Não deixe para depois. É hoje. Ah, mas segunda-feira eu começo a dieta. Não, começa hoje. Hoje é o momento. Vou mudar meus hábitos a partir depois das férias. Não, começa agora. Apesar de que é uma tentação mesmo ficar de pernas pro ar nas férias, né? E é para isso, talvez, né? Mas a exortação é que as mudanças devem ser feitas hoje. Nós devemos dar ouvidos a Deus hoje. Nós devemos ajudar o nosso irmão hoje. É agora, não há mais brechas, nem acréscimos. Nós não temos tempo a perder. Deus nos chama hoje. E perceba, Ele nos chama. Ele não chama o Jean. Ele não chama o William. Ele nos chama. Uns com os outros. E o chamado não é justamente para vivermos sozinhos. O plano de redenção não é para indivíduos, mas é para um povo, para uma comunidade. O N.T. Wright ele vai dar um exemplo, ele dá todo um exemplo, mas eu resumi aqui, de uma trilha que é feita em grupo. E sempre quem já fez ou faz trilha em grupo, sabe que em algum momento alguém começa a reclamar, né? Tá longe, ai, não vai acabar. Sempre tem alguém sempre tem essa pessoa no grupo, né? Mas ele dá a ideia de que, apesar disso, a força coletiva faz com que as pessoas perseverem e a trilha seja feita até o final. Sempre tem alguém que fala, não vamos voltar para trás agora, vamos terminar essa trilha. Aí o que está lá cansado vai. Por quê? Porque ele é arrastado pelos outros. E essa é a ideia de viver em comunidade. Quando um está fraco, o outro arrasta ele e faz ele continuar. Essa é a ideia. Assim é a fé. É um corpo de membros, jamais individualista, que se ajudam mutuamente a trilhar o caminho com rumo a Deus. E eu sei que por vezes falar assim em termos gerais não faz parecer tão estarrecedor o problema de uma vida fora dos preceitos e padrões divinos. E dessa forma, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro da comunidade, por vezes nós somos levados a viver uma vida ou uma fé só, uma fé sozinha. Talvez por negligência dos irmãos ou por vontade própria ou ambos. Uma fé que se acha autossuficiente, que não percebe o caráter sorrateiro do pecado,
E como eu disse, Satanás está à procura daqueles que estão sós, vulneráveis, não fortalecidos mutuamente. Existe um grande problema de viver uma espiritualidade sem inspeção. Existe a aparência enganosa dos pecados, que é muito poderosa. O Andrew White ele fala sobre isso o seguinte: a aparência enganosa dos pecados é assim: você começa se dando ao luxo de fazer alguma coisa pequena, você sabe que não deveria fazê-la, mas faz. Não lhe dá importância, porque é uma coisa pequena. Quando isso se torna um hábito, você deixa de achar que é errado. E se a questão ela é trazida à tona, você está pronto para racionalizar. Como? Todo mundo faz isso. O mundo é assim agora. Não devemos ser legalistas. Não tem graça ser o desmancha-prazeres. Isso cria um ponto de apoio para o próximo passo. Qual? Outra coisa que antes você evitava porque certamente é errada, mas que parece muito ser a coisa com a qual você tanto já se acostumou. Então talvez, quem sabe, e não demora muito para que você racionalize isso também. E, uma vez que a mente foi iludida, o hábito prosseguirá, sem passar por nenhum tipo de inspeção. Esse é o efeito sorrateiro do pecado. A gente começa a achar que ele não é mais tão pecado assim. Enfim, não ande só, mas também não deixe um irmão só. Indo então agora para as aplicações, tenho 3 perguntas a fazer a vocês. A primeira é: nossa postura diante do mundo, vida, relacionamentos, trabalho, estudos, é a de quem tem a confiança plena em Deus? O nosso Deus, ele é um Deus de domingo apenas? Ou um Deus que é manifesto nas nossas vidas e conosco em todas as nossas atividades? E com isso eu quero dizer que quem tem a confiança em Deus tem a consciência de que Ele tem o senhorio sobre todas as coisas, sobre todas as esferas da nossa vida. Ele não é Senhor apenas do domingo, apesar de que a gente afirma que o Senhor é o Deus do domingo. Ele não é Senhor apenas do domingo. Ele é Senhor sobre todas as esferas das nossas vidas. Ele é Senhor sobre o nosso trabalho. Ele é Senhor sobre os nossos relacionamentos. Ele é Senhor sobre os nossos estudos. Ele é Senhor sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Quando que a gente vai parar de tirar Deus das coisas as quais Ele é Senhor? Por que a gente tira Deus da nossa família se Ele é Senhor sobre a nossa família? Por que a gente tira Deus do nosso trabalho se Ele é Senhor sobre o nosso trabalho? Se a gente reconhece que Deus é Senhor sobre todas as coisas, a gente deve viver sob este pressuposto. Porque confiar em Deus, meus irmãos, e ter a consciência do seu senhorio, percebam, nós nutrirmos a confiança em Deus. Confiar em Deus é ter a consciência de que Ele é Senhor sobre todas as coisas. E ter a consciência de que Ele é Senhor sobre todas as coisas é reorganizar as nossas prioridades, os nossos princípios, e é nutrir virtudes advindas do Espírito Santo, do fruto do Espírito. É sobre isso. Quando nós entendemos Deus como Senhor das nossas vidas, nós reorganizamos a nossa vida e nós passamos a pensá-la a partir disso. Deus é Senhor. Amém. E falando nas nossas atividades no mundo, falando em temporalidade, vamos à segunda aplicação, segunda pergunta. A esperança do descanso em Deus nos enfraquece ou nos fortalece diante dos problemas da vida temporal? Na verdade, a esperança do descanso em Deus, ela é a razão
de enfrentarmos os problemas, porque a gente entende os propósitos de Deus. Mas o autor de Hebreus, ele está falando que existem pessoas que fazem o contrário. Pessoas conhecem Deus, experimentam de alguma forma, sabem que Ele tem graça abundante e mesmo assim murmuram. Que a gente seja a pessoa que se fortalece diante das adversidades, por entender quem está por trás dela, e não a pessoa que se enfraquece. Que nós tenhamos a convicção da esperança eterna. Em 1 Coríntios diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A nossa vida passageira, se confiante em Deus, nos guia a uma eternidade onde nada mais dessas adversidades sobrevirão. Tenhamos convicção na esperança da vida eterna. E viver assim, meus irmãos, confiantes na eternidade, na esperança da vida eterna, faz com que a gente pare de depositar peso eterno naquilo que é temporal. Terceira e última aplicação. Pergunto: temos fomentado um coração solícito consigo mesmo e com o irmão, ou um coração murmurador e ensimesmado? Não quero me prolongar. A vida cristã é uma vida em comunidade. E quando nós negligenciamos um comum, ou seja, nossos companheiros de comunidade, nós fazemos com que a natureza da comunhão seja perdida. E quem perde somos todos nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Vamos orar? Senhor Jesus, gratos somos porque, apesar de nós, o Senhor nos agracia. O nosso coração, por vezes, é murmurador, desconfiado, mas nós te rogamos, Espírito Santo, abra os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a Tua voz e redirecionar a nossa vida a Ti. Esteja conosco, molda o nosso coração. Não faça com que ele seja um coração de pedra, mas faça com que ele seja um coração voltado a Ti. Não só voltado a Ti, mas voltado aos nossos irmãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Nós louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia, por sua infinita graça. Ouvimos a pregação, meus irmãos, ouvimos a pregação da palavra. E a palavra nos confronta com o nosso pecado. O que fazer com nossos pecados? É por isso que todo domingo nós temos um momento em que nós confessamos os nossos pecados e também nos apropriamos do perdão de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos confessar nossos pecados. A palavra de Deus nos diz, 1 João capítulo verso 9, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Pense nos teus pecados e coloque teus pecados diante do Senhor Jesus Cristo que morreu por ti. Meus irmãos, o nosso Deus de bondade e de misericórdia, que entregou seu Filho, promete aos que confessarem com arrependimento e fé,
Ele promete o perdão dos pecados. Assim sendo, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa nossos pecados e nos conduza no caminho da vida eterna. Todo aquele que pecar tem advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo, por sua morte e ressurreição. Ele encontrou suas ovelhas perdidas e as traz de volta, regozijando-se por um pecador que se arrepende. Em Jesus, meus irmãos, nós jamais estaremos fora do alcance do amor de Deus. Assim hoje, como disse o Jean, hoje, agora, em nome de Jesus, eu proclamo a todos vocês que creem em Jesus, que os seus pecados estão perdoados. Recebam a boa nova que o Evangelho nos traz. Amém. Meus irmãos, nós vamos participar agora do momento da ceia. Todos os domingos nós temos a alegria, o privilégio, a glória de participarmos do corpo e do sangue do Senhor. E eu quero convidar vocês a participar do sacramento, né, da mesa do Senhor. E a pandemia nos trouxe algumas realidades, né? E a gente deixou de fazer algumas coisas que a gente está voltando a fazer a nossa liturgia, e uma delas é a nossa cerimônia do partir do pão, né? E a gente não conseguiu, justamente hoje que a gente combinou de recomeçar, né, a nossa cerimônia, a gente não encontrou o pão oriental, né? Apenas o pão francês, mas pão é pão, né? Desde que seja pão, pão é pão. E certamente Jesus, se vivesse aqui em Porto Alegre, ele pegaria um pão da nossa realidade. Então hoje nós faremos um pão da nossa realidade, pão francês, que não existia na época de Jesus, né? Até porque a França também não existia na época de Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Senhor Deus, nós te damos graças pelo pão, te damos graças, Senhor, porque um dia o Senhor partiu o pão como emblema do próprio corpo do Senhor que seria partido na cruz, e que desde a eternidade, na verdade, em Deus, já havia sido morto para a nossa salvação. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor também nos diz que o Senhor Jesus, depois de partir o pão, deu graças, ele também abençoou o cálice. E ele disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Semelhante modo, depois de abençoar, tomou o cálice e o abençoou. Senhor, nós te pedimos a bênção para o cálice, porque a tua palavra diz que o teu corpo é verdadeira comida e o teu sangue é verdadeira bebida. Por isso te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Agora eu convido a todos para vir até a mesa e se servir, né, no sacramento do pão e do sangue, que o pão físico e o cálice representam o corpo do Senhor e o sangue derramado para a nossa justificação. Enquanto o Natan vai nos conduzir a mais um cântico, nós calmamente vamos vir até aqui e pegar o pão e o cálice, esperar que no final a gente vai comer e beber todo mundo junto. Corre pra
Senhor por esta maravilhosa graça. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, comam o pão em nome de Jesus. Convido vocês para recitarmos a nossa confissão, né, o nosso credo apostólico, a definição da nossa fé. Esta é a fé da igreja. Esta é a nossa fé. Recitem comigo então. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Louvado seja Deus. É maravilhoso recitarmos o credo todos os domingos, todos os dias, lembrando que quando nós falamos, né, Santa Igreja Católica, nós estamos falando de catolicidade, e não de catolicismo, né? A catolicidade que é a característica da igreja, que é a igreja de todos os santos, de todos os tempos e de todos os lugares. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Bebam o cálice, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. 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 Te damos graças, Senhor. Te louvamos, ó Deus. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nós rendemos graças. Te louvamos, ó Deus, te bendizemos, te glorificamos, te exaltamos. Bendizemos ao Senhor por hoje ser domingo, um dia que simboliza o dia eterno, o descanso eterno, dia do Senhor, dia que celebramos a ressurreição do nosso Senhor, dia de alegria, dia de felicidade, dia de lembrarmos que a eternidade existe, que a eternidade é um dia eterno, na presença do nosso Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja glorificado. Glorifiquem a Deus, meus irmãos, glorifiquem a Deus, pois o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, amém, Deus seja louvado. Convido vocês, meus irmãos, para orarmos a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, e que resume também as nossas petições, e que seja uma semana abençoada. Orem comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, te damos graças por este culto, te damos graças por todos os irmãos que aqui estão, te pedimos a tua bênção para todos aqueles irmãos que hoje, por algum motivo, não puderam estar conosco, mas é o teu corpo, Senhor, somos a tua igreja, e declaramos que cremos em ti, que estamos em ti. Te pedimos uma semana abençoada, Senhor, com paz, com saúde e provisões em todas as casas. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor. Abençoa os grandes, pequenos, os casados, os solteiros, Senhor, os mais velhos, os mais novos, os nossos bebês, Senhor. Ó Deus, estende a tua mão, Senhor, estende a tua mão, que a tua boa mão seja com todos. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.